A DC Comics é uma das maiores editoras de quadrinhos do mundo. E não é só isso, ela também é dona dos personagens mais famosos do mundo. Não só nas HQs, mas nos cinemas também. É claro que houveram fiascos nas telonas, mas nem isso deixou de fazer com que seja, até hoje, uma das principais responsáveis por fazer as pessoas gostarem tanto do mundo dos heróis. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Negocializando. Eu sou Bruno César e para começarmos de uma forma legal, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E antes que eu comece, eu gostaria de falar para vocês que eu estou muito feliz. O canal bateu 200 mil inscritos, agora a gente já está em mais de 220 mil. E esses dias chegou para mim a plaquinha de 100 mil inscritos no YouTube, que eu vou mostrar para vocês agora, essa belezinha aqui. Não dá para ver muito bem, né? Vai ficar escuro na imagem, mas essa aqui é a plaquinha da Negocializando. E galera, muito obrigado, eu fiquei muito feliz com isso. Esse aqui é o meu sonho desde quando eu era adolescente. E a gente vai em busca da de 1 milhão. Antes de começarmos também, eu gostaria de mandar um salve pra galera que comentou no meu último vídeo. Um salve pro Félix Amorim, um salve pro Jonathan Campos e também um salve pro Levi Nogueira. E agora, bora pra história de hoje. Em 1934, um cara chamado Malcolm Weller Nicholson, major reformado do exército americano, fundou a editora de quadrinhos National Allied Publications, tendo como sua primeira revista a série de quadrinhos More Fun Comics The Big Comics Magazine 01, que foi publicada no ano seguinte, e depois ficou conhecida como New Fun. Na sexta edição da New Fun, ainda em 1935, surgiu o que é considerado o primeiro super-herói dos quadrinhos. Não é o Superman, mas sim o Doutor Oculto, um detetive com poderes sobrenaturais que combate o crime. No final de 1935, a National Allied Publications criou sua segunda revista, a New Comics, que eventualmente mudaria de nome e passaria a se chamar Adventure Comics, e por fim, sua terceira revista, que surgiu da sociedade de Malcolm com Harry Donenfeld e Jack Leibowitz, que eram donos de uma empresa chamada Detective Comics, onde lançaram a Detective Comics 1. Em 1937. Porém, essa sociedade não durou muito tempo, pois endividado, Malcolm se viu obrigado a vender a sua parte na empresa a seus sócios, tornando Harry e Jack donos da editora e das revistas publicadas por ela. Pouco tempo depois, a National Allied Publications e Detective Comics publicaram aquele que pode ser considerado seu quarto título, o Action Comics, em 1938, que trouxe a estreia do Superman nas HQs, dando início à chamada Era de Ouro dos quadrinhos, onde no ano seguinte também apareceu o famoso morcego Batman, na 27ª HQ da Detective Comics. O Superman foi criado por Joe Shuster e Jerry Siegel, e em sua primeira aparição quase teve sua capa vetada pelos editores, pois diziam que era impossível um homem levantar um carro acima de sua cabeça. Quem diria que depois ele levantaria um planeta, né? Resumidamente, o personagem nasceu no planeta Krypton, e foi enviado à Terra num foguete por seu pai cientista, momentos antes de seu planeta explodir. O foguete aterrissou na cidade de Smallville, onde foi descoberto por um casal de fazendeiros, Jonathan e Martha Kent, e assim o garotinho foi chamado de Clark Kent. Já o Batman foi criado por Bob Kane e Bill Finger, onde sua história tem início após Bruce Wayne testemunhar o assassinato dos pais ainda quando criança, o que o fez jurar vingança contra os criminosos, e assim criou um personagem baseado em um morcego para combater o crime na cidade de Gotham. Voltando à história, em 1938, Max Gaines fez sociedade com Harry e Jack, e fundaram a All American Publications, que virou uma empresa irmã da National Allied Publications, dona da Detective Comics. Em 1944, Gaines acabou saindo da parceria com Harry e Jack, pois isso o impedia de trabalhar para outras editoras. Assim, Harry e Jack pegaram todas as marcas que comandavam e colocaram num único nome, vindo a ser National Comics Publication. Bom, a Era de Ouro dos quadrinhos abriu caminho para vários super-heróis. Além de Superman e Batman, também trouxe a Mulher Maravilha, Aquaman, Gavião Negro, Lanterna Verde, Flash, Robin e o primeiro grupo de super-heróis, a Sociedade da Justiça da América. Na década da Segunda Guerra Mundial, a National Comics Publications usou e abusou do assunto, onde frequentemente satirizava os inimigos americanos como o ditador alemão e os japoneses, onde na capa de 58 da Action Comics, acredite se quiser, o Superman incentivava a bater na cara dos japoneses. Foi nessa década também que surgiu um dos maiores, se não o maior vilão da DC, o Coringa, que originalmente deveria ter morrido em sua primeira aparição, mas o editor achou o personagem tão interessante que não deixou que ele acabasse ali. No final dos anos 40, a popularidade dos super-heróis diminuiu, e a editora decidiu publicar também outros gêneros, como ficção científica,
faroeste, humor e romance. A conhecida Era de Prata dos quadrinhos aconteceu na década de 50, quando a Associação de Revistas em Quadrinhos da América decidiu criar o selo Código dos Quadrinhos, ou Codex Comics Authority. Isso porque em 54 foi lançado o livro Seduction of the Innocent, que alertava o público sobre as cenas de sexo e violência nas HQs de uma forma sensacionalista, dizendo que isso poderia influenciar o público consumidor, em sua maioria jovens e adolescentes, a querer fazer o mesmo que os heróis, onde por exemplo o Superman incentivaria as crianças a pularem de prédios, a roupa do Robin incentivava a homossexualidade, os crimes das histórias incentivavam o nascimento de gangues e histórias de romance trariam prostituição. Bom, este selo era estampado na capa das revistas que seguiam essas recomendações, que proibiam o uso das palavras terror e horror. Os divórcios deveriam ser tratados de uma maneira ruim, personagens como zumbis e vampiros eram censurados, tortura era proibida e também não podia incentivar a violência nem conteúdo sexual. Não que as editoras eram obrigadas a seguir essa regra, mas quem não seguisse tinha dificuldade em publicar suas revistas e também fazer negócios com anunciantes. Assim, a editora foi obrigada a revitalizar vários de seus heróis, como em 56, onde o Flash foi apresentado numa versão totalmente reformulada, a chamada Showcase, que era uma versão experimental, apresentando personagens novos e secundários, testando sua popularidade com o público para depois inserir os que dessem certo em suas versões principais nas HQs. Além de Flash com um uniforme diferente, o Lanterna Verde era mais voltado para uma versão de ficção científica e espacial. E até os mais icônicos como Superman, Mulher Maravilha e Batman ganharam novos aliados, com o surgimento da Supergirl e Mulher Gato, que dividiam os quadrinhos com o Homem-Morcego em uma pegada mais de detetive, desvendando mistérios. Também surgiu nesta época outros heróis importantes, como o Caçador de Marte, por exemplo. Nos anos 60, a Sociedade da Justiça da América se tornou a Liga da Justiça da América, e o Batman estrelou uma série de TV num estilo mais cômico, onde muitos acham que isso prejudicou a imagem do super-herói. Em 1961, com a morte de Harry, a empresa passou a se chamar National Periodical Publication, e esta foi comprada pela Kinney National Company, dona da Warner, em 1969. Em 73, Jack Kirby, co-criador do Homem-Aranha, deixou a Marvel para criar uma série na National Periodical Publication, chamada O Quarto Mundo, onde surgiu os Novos Deuses, Senhor Milagre e o Povo da Eternidade. Sem grande sucesso, esses personagens depois foram inseridos ao multiverso DC Comics. Nessa época de Jack Kirby, que surgiu a famosa Era de Bronze dos quadrinhos, onde Janet Kahn assumiu a diretoria editorial e ficou conhecida como a primeira mulher dos quadrinhos. Foi nesta época também, mais precisamente em 77, que a National Periodical Publication passou a assumir oficialmente o nome DC Comics, mesmo já sendo conhecida informalmente e assim por seus fãs. Graças a Deus, né? Já tava na hora. Neste período, já com os selos de censura extintos, o Batman ficou conhecido por seu lado mais sombrio, além de um ótimo investigador. Em 78, a Warner lança nos cinemas o primeiro filme do Superman, estrelando o até então desconhecido Christopher Reeve no papel principal. E bom, o filme foi um tremendo sucesso, mas daqui a pouco a gente chega na parte das produções cinematográficas, de sucesso e de fracasso. Este filme alavancou muito a venda dos quadrinhos nos anos 80, onde a DC lançou duas HQs que são consideradas uma das obras mais influentes das histórias dos quadrinhos, sendo Watchmen e Batman, o Cavaleiro das Trevas. Essa década também trouxe outras obras aclamadas, como Crise nas Infinitas Terras, que foi simplificada para explicar o universo DC para novos leitores. Nela também traz momentos de emoção, como a morte de Flash e da Supergirl, e também as novas origens de super-heróis, como Batman, Superman, Mulher Maravilha, além do surgimento da nova Liga da Justiça, do Esquadrão Suicida e do Capitão Marvel, que hoje é o Shazam. Os Jovens Titãs também surgiram nessa década, para trazer um ar mais jovem aos quadrinhos, para tentar bater de frente com a Marvel, que nesta época estava bem na frente deles em relação à popularidade, com os X-Men. Já no fim dos anos 80, com a popularidade de alguns filmes já lançados, surgiram os heróis em desenho, sendo o mais icônico deles o desenho do Batman, considerado uma das melhores animações de super-heróis de todos os tempos, seguido pelo desenho do Superman e também da Liga da Justiça, que eu inclusive assistia sempre antes de ir para a escola. Nos anos 90, a DC lançou o selo Vertigo, para se diferenciar da linha mais popular e familiar da DC Comics, preservando sua imagem, pois sob este selo, as histórias eram mais voltadas ao público adulto e maduro. Seus quadrinhos lidavam com temas como violência, nudez, uso de drogas, palavrões e outros tipos de controvérsias. A inspiração para este selo da DC veio a partir da metade da década de 80, onde sucessos como O Monstro do Pânico, Watchmen e Sandman
tinham uma pegada mais dark e fizeram sucesso. O selo se manteve com esse nome até 2019, onde depois mudou sua nomenclatura para DC Black Label. Apesar de ter lançado ótimos filmes e alguns fiascos, a DC ainda não conseguiu lançar um universo coeso nos cinemas, como a Marvel com seu famoso MCU, mas ainda deposita esperanças disso acontecer nos próximos filmes, como no recém-lançado Batman, estrelando Robert Pattinson. Falando um pouco dos filmes da DC, alguns memoráveis, outros nem tanto, marcaram a história da editora. O primeiro lançado por eles foi Superman e os Homens Toupeira, em 1951, que é nada menos que o primeiro filme inspirado em um super-herói, tendo George Reeves no papel principal. Em seguida veio Batman, o Homem-Morcego, em 1966, que foi baseado na série de TV, com o mesmo nome e essência, num humor forçado que até hoje é fonte para vários memes. Nesta produção também aparecem os vilões que seguiram o Homem-Morcego em várias outras sagas, sendo o Coringa, Charada e Pinguim. Em 78 veio o primeiro considerado de fato uma excelente produção, Superman, o filme, estrelando Christopher Reeve no papel principal. Este trouxe toda a emoção dos quadrinhos para a telona, mostrando a vida de Clark como um adolescente criado no interior do Kansas, a descoberta dos superpoderes, o romance com Lois Lane, a vida dupla como o time do repórter Clark Kent e o herói mais poderoso da Terra, e o embate mortal com o bilionário Lex Luthor. Mesmo após mais de 40 anos, este ainda é considerado por muitos o melhor filme de herói já feito. Superman 2, A Aventura Continua, estreou em 1980, como continuidade do filme anterior. Tendo novos desafios, este longa segue o mesmo tom do primeiro, e é considerado pela crítica como uma das raras continuações que não deixa nada a desejar para o filme original. Em 88 veio O Monstro do Pântano, um dos primeiros filmes escritos e dirigidos por Wes Craven, que mudou para sempre o cinema de terror com A Hora do Pesadelo. Superman 3 surgiu em 83, e neste o Homem de Aço começa a perder sua força nos cinemas. Com um tom pastelão e reaproveitando ideias dos filmes anteriores, a história do homem mais poderoso do mundo tendo problemas em derrotar um hacker não agradou ninguém. Em seguida veio Supergirl em 1984, que veio tentando pegar carona no filme anterior de Superman, mas também não teve grande sucesso. Superman 4, Em Busca da Paz, estreou em 87, e esta fecha a participação de Christopher Reeve no papel principal. Ao contrário dos dois primeiros filmes, este é considerado por muitos um dos piores já lançados pela DC. Em 1989, lançou A Volta do Monstro do Pântano, continuação do primeiro filme, onde os vilões da primeira saga são ressuscitados, demonstrando uma total falta de criatividade dos roteiristas da DC. O segundo filme do Homem-Morcego veio em 89, intitulado apenas de Batman. Desta vez o longa foi dirigido por ninguém menos que Tim Burton. Então você já pode imaginar como foi, não é mesmo? Este foi um dos responsáveis por colocar o gênero novamente como um dos principais do cinema. O filme mostra o Homem-Morcego como responsável pela criação do Coringa ao deixá-lo cair em um tonel de produtos químicos, tendo Michael Keaton como Bruce Wayne e Jack Nicholson como Coringa. O filme foi um enorme sucesso na época, e é considerado por muitos críticos como um dos melhores filmes do Batman já produzidos. Em 1992, veio Batman: O Retorno, novamente com Tim Burton à frente do projeto. O filme traz uma história ainda mais sombria do que o primeiro, e lida de maneira magistral com a vida dupla do personagem. Enquanto Batman troca socos à noite com o Pinguim e a Mulher Gato, Bruce Wayne precisa lidar do seu jeito com os vilões, já que o Pinguim está concorrendo para o cargo de prefeito de Gotham, e a outra tem a intenção de levá-lo para a cama. Este filme ainda traz Michael Keaton no papel de Batman, e com atuações magistrais de Danny DeVito como Pinguim e Michelle Pfeiffer como Mulher Gato. Em seguida estreou Batman Eternamente, agora com Joel Schumacher na direção. Este abandonou o tom sombrio, característico das produções de Tim Burton, e adotou mais um ar de comédia dos anos 60. A produção, de um modo geral, foi considerada fraca, se comparada aos filmes anteriores, e o maior destaque veio para o vilão Charada, interpretado pelo genial Jim Carrey, que no ano anterior fez um papel magnífico no filme O Máscara. 2 anos depois veio para as telonas o filme Batman e Robin, sendo o último sob direção de Joel Schumacher, e foi tão ruim que não só praticamente acabou com a carreira do diretor e dos atores Chris O'Donnell e Alicia Silverstone, como foi o grande responsável pela Warner Bros. Ter desistido dos filmes de super-heróis e ficado quase uma década sem lançar nada do gênero. Nem as estrelas George Clooney e Arnold Schwarzenegger salvaram essa produção. Ainda este ano também teve o filme Aço, uma espécie de Homem de Ferro da DC, estrelado pelo jogador de basquete Shaquille O'Neal, que mostrou que como ator, o astro é um ótimo jogador de basquete. A DC parou por um tempo de lançar filmes, talvez um pouco fragilizada por tantos fracassos, mas em 2004 decidiu voltar para as telonas e lançou o filme Mulher Gato, com Halle Berry no papel principal.
e este não foi lá um grande sucesso. Assim, em 2005 veio aos cinemas Constantine, interpretado por Keanu Reeves, que vinha da famosa produção de Matrix. Neste, John Constantine é um detetive sobrenatural, capaz de enxergar a presença de anjos e demônios que convivem entre os humanos, e usa seus conhecimentos de magias arcanas e ocultismo para proteger a Terra das garras de Satã. Ainda que Constantine não tenha sido um sucesso estrondoso, é um filme sólido de um dos personagens mais complexos dos quadrinhos da DC. Batman Begins veio em seguida no mesmo ano, e é o primeiro da trilogia do Batman de Christopher Nolan, com um clima ainda mais sombrio do que nos filmes de Tim Burton. O personagem, que desta vez é interpretado por Christian Bale, é muito mais sério, depressivo e brutal, e pela primeira vez em um filme de herói, mostra todo o treinamento que o tornou o Defensor da Noite. As continuações dos filmes do Homem-Morcego não deixaram a desejar. Em 2008 foi lançado Batman, o Cavaleiro das Trevas, que trouxe um destaque a mais para o vilão Coringa, interpretado por Heath Ledger, que nos presenteou com uma das melhores atuações do vilão de todos os tempos. Este se tornou o primeiro do gênero de super-heróis a ganhar uma das categorias principais do Oscar, com Heath Ledger levando o prêmio póstumo da estatueta de melhor ator coadjuvante. Infelizmente, o ator nos deixou no mesmo ano de estreia do filme, e não pôde ver o sucesso de seu papel nas telonas. Inclusive, este filme também é considerado um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. E também teve o terceiro e último filme da trilogia, Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que mesmo não tendo atingido o sucesso das produções anteriores do Homem-Morcego, este é um ótimo filme do Batman, e um final digno para a trilogia que mudou a história do gênero de super-heróis no cinema. Em 2013 surgiu O Homem de Aço, que inaugurou o universo cinematográfico da DC. Após isso, a DC lançou Batman vs Superman, A Origem da Justiça, um filme com uma enorme receita que simplesmente não tinha como dar errado, mas deu. Mesmo não tendo dado prejuízo à Warner, a bilheteria foi bem abaixo do esperado, e o longa rendeu bons memes. Em seguida vieram o Esquadrão Suicida, que foi considerado um fiasco, em que só se salva a atuação de Margot Robbie como Arlequina. Também veio Mulher Maravilha, que esse sim foi considerado um bom filme e foi o primeiro filme solo de uma heroína da DC, e também o filme Liga da Justiça, que foi o primeiro filme a reunir os mais conhecidos heróis da DC. Não era preciso se esforçar muito para criar hype para o lançamento. Ainda assim, a desconfiança do público por causa do fracasso das edições anteriores fez com que essa produção não decolasse como a DC esperava. Em 2018 tivemos Aquaman, trazendo Jason Momoa no papel principal. E apesar de ter sido motivo de piada por muitos anos nos quadrinhos, este recebeu ótimas críticas nas telonas. Em 2019, Shazam foi para as telonas, e ainda que não seja particularmente memorável, o filme aponta rumos mais sólidos para o universo estendido da DC, surfando com propriedade a onda das comédias de ação e apostando alto no carisma. E assim chegou o Coringa nos cinemas, interpretado por Joaquin Phoenix. Este tem uma trama muito bem escrita, destacando os problemas psicológicos e sádicos do vilão protagonista, que fez com que o ator fosse considerado um dos melhores intérpretes do palhaço de todos os tempos. Alguns julgam ser melhor até do que o vilão do filme de 2008. No ano de 2021, o filme Liga da Justiça, de Zack Snyder, foi lançado depois do clamor dos fãs da DC por um novo filme unindo os mais famosos super-heróis da DC. Neste, Bruce Wayne convoca Diane Prince para combater um inimigo. Inspirado pelo altruísmo do super-homem, o alter ego do Homem-Morcego busca recrutar todos que puderem lutar contra o destino catastrófico que se aproxima. Aquaman, Cyborg e Flash também entram para o time. Sendo bem aceito pelo público, o filme nos dá esperança de que dias melhores podem vir para a DC nos cinemas. A DC também lançou a continuação de Esquadrão Suicida, mas o filme não foi muito bem aceito, e na minha opinião, o primeiro foi melhor que o segundo. Recentemente foi lançado nos cinemas a mais nova empreitada da DC, intitulado apenas como Batman. O longa traz no papel principal o ídolo teen Robert Pattinson. Dirigido por Matt Reeves, o longa traz o herói na busca pelo Charada. De um modo geral, está sendo bem aceito pelo público, mas ainda é cedo para dizer a repercussão do mais novo Homem-Morcego nos cinemas. Ainda tem Besouro Azul com estreia prevista para ano que vem, e uma das novidades é que a atriz brasileira Bruna Marquezine interpretará a Penny, par romântico do super-herói. Bom, como pudemos ver, a DC Comics veio evoluindo bastante ao longo dos anos, com altos e baixos, sucessos e fracassos. Não se pode negar que a produtora, que pertence à Warner, tem um papel fundamental no mundo dos super-heróis, seja no cinema ou nos quadrinhos. Fato é que todo mundo torce para que a DC se enquadre de maneira ajustada em seu novo multiverso, para continuar nessa concorrência direta com a Marvel. Pois assim, quem ganha somos nós, com vários filmes legais de super-heróis nos cinemas. E o resto, você já sabe.